Olá a todos, vamos dar início à disciplina de Comércio Eletrônico e Marketing do curso de Informática para a Internet. Meu nome é professor Thiago Durães Rodrigues. Já aí de início vocês têm acesso ao meu e-mail. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer auxílio durante esse período de aprendizagem da disciplina, fiquem à vontade, sintam-se à vontade para entrar em contato e dirimir, né, qualquer tipo de dúvida, ok? Então, uma breve apresentação minha quanto profissional. Sou bacharel em turismo pela Universidade Federal do Maranhão. Tenho alguma experiência já extra universidade, digamos assim, em termos de qualificação. Tenho um mestrado na área de gestão e planejamento, no qual tive a oportunidade de fazer esse curso fora do país, em Portugal. Tenho uma experiência de 3 anos, né, no exterior, onde tive a oportunidade de participar de alguns congressos e apresentar alguns trabalhos e ser pesquisador fora da realidade do nosso país. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu sou professor do curso de administração, dou aula em algumas universidades e também sou professor do curso de pós-graduação de algumas instituições em São Luís. Eu sou consultor credenciado do Sebrae, trabalho com consultoria já há mais de 5 anos na área de gestão empresarial, onde o meu foco principalmente é melhorar os processos dentro das empresas, né, fazer com que elas sejam mais produtivas, seja mudando pessoas ou adaptando processos mesmo de atividades dessas pessoas. Então, uma apresentação bem breve. O que o nosso plano de ensino ele prevê? O que nós vamos conhecer nessa disciplina? Então, o foco é conhecer as principais formas de comércio eletrônico, né, os seus fundamentos, entender o consumidor online e qual que é o perfil desse consumidor, tá? Conhecer os modelos de negócio online, suas aplicações, quais são as formas de negócio que existem no ambiente web, tá? Compreender a logística, estoque e transações monetárias no comércio eletrônico. E por último, que é a nossa última unidade, unidade 3, entender o que era o marketing e suas estratégias para o comércio eletrônico. O objetivo geral da disciplina: conhecer o significado e importância do comércio eletrônico no contexto econômico atual, identificando e compreendendo os ambientes mercadológicos nos quais o comércio eletrônico se insere. Então, por que quando ele já fala, e aqui nós já vamos começar a debater alguns pontos importantes da disciplina, quando ele fala a importância do comércio eletrônico no contexto econômico atual. Por que no contexto econômico atual? Porque existe mudança, né? Hoje, na aula de abertura, nós vamos ver que nós estamos passando por um momento, claro, de crise, mas também existe uma mudança em termos de perfil de consumidor, né? O comércio ele vem passando por uma mudança, por adaptações, e ele se adapta justamente porque o consumidor também tem mudado seus hábitos. Então, nós vamos tentar entender o comércio eletrônico dentro desse contexto. Tá? O que vem mudando dentro do ambiente mercadológico e como o comércio eletrônico se encaixa nisso, tá? E quais são os aspectos técnicos também relacionados a esse comércio. No caso, quando a gente fala sobre aspectos técnicos, nós estamos falando sobre a estruturação do negócio, quais são as peculiaridades desse comércio eletrônico dentro do contexto mais amplo da economia, tá certo? Um segundo objetivo é conceituar o comércio eletrônico, seus principais tipos de operações, né, discutindo seus benefícios para empresas e consumidores. Então, qual que é o benefício do comércio eletrônico? Quais são os pontos positivos do comércio eletrônico para a nossa economia, para as pessoas, né? Quais são os pontos positivos, tanto para as pessoas como também para as empresas? A gente precisa entender os dois lados. Existem pontos muito positivos para pessoas e pessoas, no caso, os consumidores, e também para as empresas. Ok? Tá? Os objetivos específicos, nós vamos passar bem rapidamente, também para não
tomar muito nosso tempo de aula de abertura. Então, na unidade 1, nós vamos ver os dois primeiros tópicos: comércio eletrônico, entender os consumidores online, tá certo? São digamos, os macro, entre aspas, os macro tópicos, digamos assim, os tópicos principais. Comércio eletrônico, onde nós vamos entender os conceitos básicos. Depois nós vamos entender quem são e qual é o perfil desse consumidor online. Na unidade 2, os modelos de negócios. Nós vamos entender que existem modelos que já são prontos, né? Ou seja, quem não conhece, por exemplo, em programação, né? O gestor tem uma empresa, quer montar um e-commerce, né? Um comércio eletrônico. Como é que eu vou montar? Ou eu mando programar, ou então eu compro, digamos, a base pronta, né? A base já toda organizada, e eu uso essa base para montar meu negócio. Então nós vamos ver quais são os modelos de negócio existentes e as suas aplicações. Nós vamos ver também logística, estoque, transações monetárias, como que acontece a transação, movimentação de produtos na empresa que trabalha em ambiente de internet, né, o e-commerce. Se eu vendo, por exemplo, camisa, qual que é a logística do processo de compra, né, desde o processo de compra do meu consumidor até a minha entrega desse produto a ele. Então nós vamos entender o passo a passo disso, a logística, todas as etapas de trabalho, toda a movimentação, seja de produto, de pessoas, de documentos dentro de uma empresa, para que o negócio flua de uma forma positiva. Na unidade 2 nós vamos ver esse tópico. Na 3, na terceira unidade, que é a última unidade, né, nosso conteúdo está dividido em três momentos, digamos assim. Nós vamos entender o que é o marketing voltado para a internet. Tá? Estudar as principais estratégias de marketing, as formas de atrair os clientes, como nós já falamos anteriormente, nos objetivos gerais, e demonstrar formas de descobrir as preferências dos consumidores. Então, de uma forma bastante, digamos, resumida, uma vez que o marketing é um assunto bastante demorado, um assunto bem complexo e que demanda tempo também para ser estudado, tá certo? Então, dentro desse aspecto, nós vamos tentar trabalhar todos os conteúdos de maneira que possamos aproveitar de forma positiva o nosso tempo, tá certo? O procedimento de ensino, todos vocês já são conhecedores, né? Apresentação dos slides, o material eletrônico básico, que é a apostila, e de antemão, eu peço que os senhores tenham atenção com o material eletrônico básico, né? Que é a apostila. Dentro da apostila, todo o conteúdo que nós estamos falando aqui, ele foi retirado de lá também, tá certo? Fora os nossos conhecimentos extras, né? Então, para que vocês se apoiem para as provas, né, para os trabalhos, todo o nosso material foi retirado de lá, além dos textos e vídeos que eu estou disponibilizando para vocês, que eu disponibilizei para vocês, como uma forma de material de apoio que vai ajudar, sem dúvida, o entendimento e a compreensão, digamos, macro da nossa disciplina. Tá? Esse material ele vai servir como um apoio e vai também nos trazer, principalmente os artigos científicos, uma visão um pouco mais crítica sobre o assunto, certo? A avaliação, vocês já conhecem também, né? A forma de avaliação, né? As atividades acontecem nos encontros presenciais, as atividades regulares e as avaliações, tá certo? Senhores, então vamos lá. Qual que é a minha intenção nesse encontro de abertura? Entender o comércio eletrônico. Para que nós possamos entender o comércio eletrônico, é preciso que nós conheçamos de antemão o que é uma empresa, né? O que é uma organização. Não adianta nós entrarmos no assunto da disciplina sem que nós possamos trabalhar os conceitos, digamos que básicos de uma empresa. Então, quando nós falamos sobre comércio eletrônico, nós estamos falando sobre o comércio, sobre uma empresa que funciona em ambiente web. Existem diferenças para uma empresa que funciona no bairro, numa avenida? Claro que existem.
né, a operacionalização dessa empresa, ela é diferente. Ok. Só que para que nós possamos entender de uma maneira, digamos, mais completa o comércio eletrônico, vamos entender o conceito de empresa, quais são as variáveis que envolvem, né, essa relação de empresa com o ambiente externo, quais são os aspectos que devem ser levados em consideração para que o entendimento ele se torne mais completo. Então, a nossa intenção aqui não é, nessa aula inicial, não é falar sobre comércio eletrônico em si, né? Começar os aspectos técnicos e aqueles que nós citamos logo ali nos objetivos gerais e específicos. Aquilo vai ser trabalhado, aquele conteúdo ele vai ser trabalhado ao longo da nossa disciplina, né? Nós vamos falar sobre aquilo. Só que hoje eu trago, né, uma discussão do que é empresa e quais são os ambientes, qual é o ambiente dessa empresa, o que vem mudando no olhar da gestão, né, no olhar empresarial ao longo do tempo, quais foram as principais mudanças, para que a gente chegue lá na concepção do comércio eletrônico. Por que o comércio eletrônico surgiu? Nós vamos entender aspectos relacionados à empresa, aspectos históricos também e aspectos ligados ao ambiente interno e externo das organizações. Professor, qual tipo de organização? Qualquer uma. O que eu vou falar aqui é genérico, ele serve para qualquer tipo de empresa. Tá? Essa mudança organizacional, essa mudança mercadológica, ela ao longo do tempo, ela fez com que o comércio eletrônico surgisse. Então vamos entender quais foram essas mudanças, o que envolve nesse ambiente macro, para que depois, mais na frente, a gente compreenda de uma forma mais fácil até o que é o comércio eletrônico. Então, iniciando, pessoal, toda empresa, qualquer uma empresa. Então, quando nós falamos sobre empresa, a gente fala sobre uma organização. Ela pode ser um hospital, pode ser um supermercado, pode ser uma loja de roupa, pode ser uma loja que venda produtos esportivos, pode ser uma loja que venda suplementos alimentares, nutricionais, pode ser qualquer tipo de empresa, né? Então, toda empresa ela precisa estar organizada, né? Daí o nome organização. Então, a organização, no conceito, né, como nós estamos vendo, ela significa o arranjo e disposição de recursos organizacionais para alcançar objetivos estratégicos. Ou seja, toda empresa, seja ela em ambiente de internet ou não, e isso é uma coisa que nós já precisamos pensar nisso, que o e-commerce, o comércio eletrônico, ele funciona tal qual uma empresa em uma avenida, uma empresa em uma loja. Por quê? Porque ele precisa estar organizado, ele precisa estar planejado, ele precisa de pessoas para trabalhar, ele precisa de uma estrutura organizacional muito bem definida, ele precisa de ter objetivos. Então, quando você tem um negócio, você precisa ter um objetivo com o seu negócio. Tá? Você precisa querer chegar em algum lugar. Daí eu trago para a nossa discussão, por exemplo, a empresa Google. Quando ela surgiu, os seus dois, digamos, inventores, digamos assim, os seus que depois viraram diretores executivos da empresa, eles pensaram em empresa em alcançar o seu objetivo em 300 anos. Ora, como que uma empresa vai chegar ao seu objetivo em 300 anos? Aí a gente se pergunta para ele qual que era o objetivo da empresa. A ideia do Google na época, quando ele surgiu, foi o que? Foi guardar, reunir toda a informação do mundo dentro do seu banco de dados. Ou seja, foi um objetivo, uma meta bastante desafiadora. Então, mas é preciso que você, enquanto empresa, tenha um objetivo para que você consiga traçar os passos até chegar nesse objetivo. Tá? Então, quando o Google falou, eu quero reunir toda a informação do mundo dentro da minha base de dados, eu vou começar a trabalhar para isso. Então, eu vou precisar de X pessoas, eu vou precisar traçar estratégias, eu vou precisar ter acordos, eu vou precisar abrir o capital da minha empresa para que tenha investidores, para que minha empresa cresça. Então, a partir do momento em que você tem um objetivo enquanto empresa,
você começa a dar os seus passos rumo a esse objetivo. Da mesma forma, qualquer empresa, qualquer outra empresa em ambiente web. Eu quero vender roupas, eu vou abrir uma loja de roupas na internet, quero vender roupas. Ok, então, que tipo de roupas eu vou vender? Para quais pessoas eu vou vender? Eu tenho concorrentes? Quais são os preços a média de preço das roupas que eu vou vender? Quem vai me fornecer essas roupas para que eu possa vender na internet? Eu tenho, aí nós começamos, posteriormente nós vamos entrar em assuntos mais técnicos relacionados ao e-commerce. O meu site, eu tenho um site, quem vai criar o meu site de vendas? Meu site é seguro? Será que um hacker não vai invadir meu site, vai comprar e me enganar e eu vou enviar todos os meus produtos para ele? O meu produto tem qualidade? Quem são meus concorrentes? O meu concorrente vende mais caro ou vende mais barato? Então são N variáveis que envolvem o arranjo de uma empresa. Então, quando a teoria nos traz a organização significa o arranjo de disposição de recursos para alcançar objetivos, esse é o sentido de uma empresa. Preciso organizar e arranjar todos os meus recursos para que eu chegue no meu objetivo organizacional. Tá? Então, quando eu falo de recursos, eu tenho recursos que são financeiros, né? O meu investimento, quanto que eu tenho para investir na minha empresa. Eu tenho que pensar em pessoas, né? Tem muitos que tratam recursos humanos. Existem alguns teóricos que não concordam com essa terminologia de recurso humano, porque remete a algo comparativo ao dinheiro e à estrutura da empresa. Então, o ser humano está comparado com o recurso financeiro, por exemplo. É uma discussão um pouco mais técnica da área, mas pode-se falar, se vocês acharem convincente, eu também não tenho nada contra muito o termo. Recursos humanos, por exemplo, tá? Com recursos físicos, no caso, se eu vou trabalhar em um ambiente web, mas eu vou precisar de um estoque para guardar minhas coisas, meus produtos, para depois eu enviar para as pessoas. Então eu preciso pensar nisso. Então tudo que eu preciso, todos os insumos necessários para eu criar a minha empresa são denominados recursos. Então os recursos organizacionais é todo o insumo que eu preciso para que minha empresa exista, tá certo? Então esse arranjo ele se manifesta na divisão do trabalho em unidades, né, divisões, departamentos e cargos, a definição de linhas formais de autoridade e a adoção de mecanismos para coordenar as tarefas organizacionais. Professor, mas a minha empresa ela é um e-commerce. Eu vou ter unidade de trabalho? Sim, vai. A partir do momento que sua empresa crescer, né, vamos pensar, por exemplo, Netshoes. Se você fizer uma compra, se tiver que fazer uma reclamação, você vai entrar no site e vai procurar o saque da empresa ou vai tentar falar com um atendimento online, por exemplo. Ora, você para disponibilizar esse serviço, você vai ter que ter uma pessoa, um número X de pessoas, né, que respondam, né, que façam esse atendimento ao cliente. Então você vai precisar de uma unidade dentro da sua empresa, onde você vai ter pessoas trabalhando com o atendimento do usuário online, do seu cliente. Então, se você for numa loja, por exemplo, e quiser fazer uma compra, se tiver que fazer uma reclamação, você vai pedir para falar com o gerente ou alguma pessoa para fazer essa reclamação. Da mesma forma, o seu negócio em ambiente web, você vai ter que disponibilizar pessoas para que forneça esse serviço de atendimento. Ok? Então, que fique muito claro, pessoal. O e-commerce não significa eu ter um computador, trabalhar sozinho para tentar vender meus produtos pela internet. Dependendo do produto, você pode talvez trabalhar nesse formato, mas é importante que você pense a sua empresa dentro do ponto de vista do comércio eletrônico com uma estrutura de uma organização formal, dentro de uma estrutura profissional, pensando em unidades de trabalho, né, departamentos, né, cargos. Você vai ter pessoas trabalhando responsáveis por aquelas funções. Tá? Então você vai ter um responsável por marketing, por exemplo, outra pessoa que pode ficar, dependendo do tamanho da sua empresa, responsável por contratar outras pessoas também,
né, pelo pagamento, né, que é o famoso recursos humanos, tá certo? O administrativo da empresa. Você vai ter, vamos supor, qualquer outra pessoa, né, gabaritada para isso, vai ser a gestora, a dona do negócio, você é diretor executivo, ou seja, você vai ter pessoas que compõem funções específicas, assim como tivesse uma empresa em um shopping, uma avenida e uma loja em ambiente físico, tá certo? Então, só para destacar, toda vez que eu falar ambiente físico, a gente faz a leitura de que é uma loja, tá? Uma loja é uma loja em ambiente físico, é uma loja na rua, por exemplo. E o e-commerce, o comércio eletrônico, ambiente web, toda vez que eu me referir a essa terminologia, a gente está falando sobre o comércio eletrônico, ok? Então, comércio eletrônico, e-commerce, que é o, digamos, o significado na língua inglesa, o negócio em ambiente web, né, que vocês sabem muito bem o que é, está se referindo à internet. Então, senhores, esse é o nosso primeiro, digamos, nossa primeira reflexão. É preciso entender a empresa em ambiente web, né, dentro do e-commerce, comércio eletrônico, estruturada, né, ou então ela deve ser organizada para operar tal qual, né, em vários aspectos muito semelhantes, como uma empresa em ambiente físico, em uma loja, tá certo? Porque ela precisa fornecer os serviços para aquele cliente e aqui para você oferecer o serviço de uma forma completa, de uma forma plena, profissionalizada, você precisa estar estruturado. Professor, eu vou abrir um e-commerce, eu preciso de 10 pessoas? Não sei lhe informar. O que a gente precisa saber é que preciso entender o negócio, saber que tipo de negócio você vai trabalhar, isso a gente vai ver hoje, em qual ambiente você vai se inserir enquanto empresa, para depois definir, né, o número de pessoas, número de cargos, investimento inicial. Você pode começar um e-commerce com 5 mil reais ou com 1.000 reais, mas também pode começar um e-commerce com 100 mil reais. Depende do objetivo do seu negócio, quem você quer alcançar e o que você vai, né, o que você vai comercializar, ok? Vamos em frente. Então, só mais uma teoria complementar à estrutura organizacional é organização, é a estrutura organizacional, tá bom? Então, o que é a estrutura organizacional? A estrutura organizacional é a forma como as pessoas se articulam para desenvolver suas atividades. Então, essa teoria ela lembra muito a teoria de organização, tá? Então, quando a organização ela fala de disposição de recursos, aqui a teoria de estrutura organizacional fala que é a forma como as empresas se articulam para desenvolver suas atividades, tá? Então, o que é bom lembrar, e o que a teoria nos traz também, não existe uma estrutura organizacional acabada e nem perfeita. Existe uma estrutura organizacional que se adapte adequadamente às mudanças. Então, muito interessante também essa teoria, porque, senhores, toda empresa ela precisa entender que ela está inserida dentro de um ambiente dinâmico. E que ambiente é esse? Daqui a pouco a gente vai entender que ambiente é esse. Um ambiente que passa por mudanças. E se o ambiente em que ela está inserida, ele é mutável, ele passa por mudanças, automaticamente a empresa também precisa se adaptar a esse ambiente para que ela sobreviva. Ora, se eu tenho tenho 15 clientes, por exemplo, tá? Esses 15 clientes eles compram na minha empresa todo mês. Esses 15 clientes eles compram na minha empresa, vão e fazem uma compra, por exemplo, cada um compra 1.000 reais. Ora, então eu vou ter 15 mil reais no final do mês. Se eu tenho 15 clientes, cada um compra 1.000 reais, eu tenho 15 mil reais. Ah, o Brasil está em crise. Poxa, eu tenho 5 clientes que deixaram de comprar e os outros 10 estão comprando 500 reais, por exemplo. Ou seja, eu já tive uma queda brusca no meu negócio, né? Eu não passei a vender menos. Então, o que eu vou fazer para me adaptar a essa mudança? Eu vou continuar vendendo da mesma forma, os mesmos produtos? O que eu posso fazer dentro da minha estrutura de empresa para que eu possa sobreviver a essas mudanças de mercado e conseguir manter meus clientes ativos? Então, quando ele fala
que não existe uma estrutura acabada, uma estrutura perfeita, ele diz que a sua empresa, a sua estrutura precisa se adequar, né, às mudanças do ambiente. Então, uma mudança de compra, por exemplo, uma mudança do perfil do seu consumidor, uma baixa no poder aquisitivo é uma mudança que a empresa precisa se organizar para sobreviver. Se ela não se reestruturar, se organizar, ela vai morrer, tá certo? Então, mais uma teoria sobre organização. Vocês podem depois estudar posteriormente na apresentação de slide o que é a organização da empresa, tá bom? É basicamente a intenção dos conceitos são basicamente o mesmo. Tá? Então, o que vem mudando nesse contexto organizacional? Tá? O que era antes e o que passou a, digamos, a ser? O que a gente está vivendo hoje? Tá bom? Então, senhores, o estudo das empresas em si, né, o estudo da gestão e o olhar técnico para o que é um negócio em si começa na sociedade industrial. Então, naquela época, começam as primeiras investigações sobre o que é uma empresa, como que ela pode funcionar para ser melhor, o que eu vou mudar aqui nos meus procedimentos internos para que eu possa conseguir vender mais, tá? Então, naquela época começou esse estudo, esse olhar, digamos, mais técnico. Hoje nós estamos vivendo uma época que é a época denominada época da informação. Quem detém a informação vai sair na frente no mercado. Como assim, professor? Vamos lá. Eu trabalho, por exemplo, com pneus, eu vendo pneus. E aí eu tenho a informação no mercado, eu estudo o mercado, eu sei o que meu concorrente faz, eu conheço as taxas de câmbio, né, porque eu faço trabalho com importação de pneus, eu tenho acesso à informação do perfil do meu cliente, né, que perfil é esse do meu cliente, qual que é a média de compras que eu tenho por mês, por dia, por semana, enfim. Se eu tenho todas essas informações de mercado, eu consigo gerir o meu negócio de uma forma muito melhor. E isso é essencial para os tempos de hoje, porque o ambiente é muito dinâmico. Então, antes, eu vivia, né, na época da sociedade industrial, tinham poucas empresas, a concorrência era muito menor, tinha duas, três empresas que fabricavam um produto X, estava tudo bem, o mercado era muito mais fácil, né? O consumidor ele não tinha acesso a uma variedade muito enorme de produtos como nós temos hoje. Hoje, se eu quiser comprar um pneu, eu tenho 10, 15 marcas para escolher. Se eu vou ao supermercado e quero comprar um sabão em pó, eu tenho várias marcas para escolher. Se eu quero comprar uma camisa, eu tenho várias marcas para escolher. E se algumas dessas marcas, independente do produto, não me satisfazer, se eu não me satisfizer, desculpa, se eu não ficar satisfeito com aquela marca, o que vai acontecer? Eu não compro mais, eu mudo de marca. Antigamente eu não tinha tantas opções, hoje o consumidor tem muitas opções de compra. Então, quando ele fala sociedade da informação, é pelo lado de que os consumidores são muito mais bem informados, existe um número muito maior de marcas, de empresas no mercado, a economia se tornou mundial. Então hoje nós vendemos para a China, a gente compra produto da China, compramos dos Estados Unidos. Hoje, com o próprio comércio eletrônico, é possível o mundo está aberto a todo mundo. Então qualquer consumidor pode entrar na internet, comprar um produto lá dos Estados Unidos, pode comprar um produto da China e vice-versa. Então o ambiente está muito mais dinâmico, tá? Muito mais dinâmico. Então, ou seja, houve uma mudança, né, muito drástica em todo esse contexto, tá? E esse contexto, quando eu falo, é um contexto não só externo à empresa, não só da sociedade como um todo, né? Essa mudança, ela refletiu também nas empresas. Então, as empresas precisam se moldar a esse contexto dinâmico.
Tá? Então nós vivemos hoje um período, né? Qual foi a mudança? Hoje nós vivemos um período onde a mudança e a inovação ela é constante. Nesse conceito de inovação está previsto, né? Todo dia a gente liga uma televisão e vê uma notícia de uma empresa nova que criou um produto novo, diferenciado. A inovação, né? A gente traz também os conceitos das startups, são aquelas empresas que trabalham com produtos tecnológicos, né, diferenciados para poder se posicionar de uma forma diferente no mercado. Empresas buscando eficiência, produzir mais para poder vender mais também. Né? Existe uma competitividade muito maior. Tá? A globalização, como eu falei antes, isso aí é assunto já antigo. Globalização eu estudei na época que eu estava no colégio. Hoje já globalizou. Todo mundo tem acesso a tudo, né? Independente da crise ou não. Nós não estamos colocando esse assunto, colocamos o assunto de você ter acesso a produtos e serviços de outros países, tá certo? Então nós temos uma mudança bem drástica dentro desse conceito, né, mercadológico, tá bom? Então hoje nós podemos dizer que vivemos um período também de incertezas e imprevisibilidade, porque é incerto, né? O mercado é muito incerto. Hoje é moda um óculos quadrado, amanhã já é moda um óculos redondo. Hoje é moda você ter um smartphone que tem vários aplicativos. Agora, anteontem mesmo eu vi uma notícia onde o smartphone ele já vai vir com uma espécie de paraquedas. Se ele cair, ele vai identificar a distância do chão para não ter um bater e quebrar. Ele vai soltar uma espécie de ar, né, comprimido, que aí ele não vai bater no chão de uma forma drástica. Ele vai conseguir, digamos que, flutuar. Ou seja, a cada dia que passa, existem produtos e as empresas trabalhando necessidades dos consumidores de uma forma muito rápida, muito rápida. Então, o que nós podemos ver de mudança? São mudanças em contextos gerais da nossa sociedade que impactam diretamente nas empresas. Professor, o que isso tem a ver com o comércio eletrônico? Você está falando sobre mudança, quer dizer que com a sociedade da informação, né, existe uma tendência lógica de que todos passem a usar mecanismos tecnológicos. E aí a gente entra no assunto do comércio eletrônico. Ora, se todo mundo está conectado, está com o celular, com o smartphone, está com o tablet, está com o computador, o que passou a acontecer? As empresas começaram a usar desses mecanismos para vender mais, a se deslocarem algumas das lojas físicas para a internet. Algumas só trabalham com a internet hoje e outras surgiram para vender na internet por conta dessa mudança, né, dessa imprevisibilidade e talvez, em alguns casos, dessa facilidade de você ter uma estrutura web de uma forma, digamos que mais fácil do que você ter uma loja. Mas isso são pontos que nós vamos discutir posteriormente, ok? Então, o que é interessante nós entendermos dentro desse aspecto é que, dentro de um aspecto de comercial, né, e vendo o comércio eletrônico, existem dois pilares principais, que seria a gestão daquele negócio e empreendedorismo, porque quem trabalha com comércio eletrônico hoje, de certa forma, está empreendendo, está criando um novo negócio. E vocês têm a disciplina de empreendedorismo e vão entender muito bem o que eu estou falando. Então, quando você fala de empreender e administrar, você está colocando o que? Empreender, você criar algo novo. Né? E lá na disciplina de empreendedorismo, vocês vão entender muito bem o que é isso. Vocês vão trabalhar investindo em um negócio. Vocês vão precisar correr riscos, né? Porque é um risco você abrir um negócio, independente de crise ou não, tá? E você vai precisar administrar esse negócio. Então, os dois pilares, digamos que englobam o comércio eletrônico, é você saber gerir e empreender ao mesmo tempo. Está sempre se moldando, sempre modificando. E para isso você precisa ter organização. E nós já vimos o que é o conceito da organização em si. Você precisa liderar e planejar.
Tá? Então, são três aspectos principais que estão entre o que? O empreendedorismo e a administração. E esses três aspectos eles estão diretamente ligados aos conceitos que nós vamos trabalhar ao longo da disciplina. Tá? Você precisa ter uma organização bem estruturada. Para quê? Nós vamos ver, para poder entender, você entender o seu cliente. Liderança, você precisa ser líder, um bom líder, você precisa ter um líder dentro da sua empresa, por quê? Porque você vai precisar gerir seu negócio. Então, que tipo de negócio eu vou criar, como, em qual ambiente, quais são as decisões que eu vou tomar, você precisa ter liderança. Dentro da sua empresa, você precisa ter liderança. E isso funciona para o ambiente web. Quem que vai ser o gestor da sua empresa? Você é dono da empresa, tá? Ela funciona, o e-commerce, mas e aí, quem é que toma as decisões por ela? Você precisa de um ponto, de uma pessoa com perfil de liderança. Planejar, quem que vai planejar? Quem que vai organizar a sua empresa? O planejamento faz parte do processo de organização, de estruturação. Você vai traçar todos os passos necessários para que a sua empresa cresça. Tá? Então, dentro desse aspecto, senhores, nós também enxergamos uma grande mudança dentro do ambiente das relações interpessoais. Para que as empresas elas se segurem, digamos assim, tá? Que elas se mantenham vivas e ativas no mercado, é necessário que elas tenham uma postura de mudança também nas relações das pessoas. Ora, se eu vejo um ambiente que é completamente dinâmico, que vem mudando, eu preciso ter uma mudança também interna. As pessoas as quais trabalham dentro da minha empresa, elas precisam ter um espírito de trabalhar em conjunto. Ah, professor, já ouvi falar trabalho em equipe. Na teoria é muito legal, né? Todo mundo fala trabalho em equipe, eu sei trabalhar em equipe. Mas saber trabalhar em equipe e essa mudança na relação interpessoal, ela necessita, mais do que tudo, que nós, enquanto pessoas, né, possamos entender a necessidade do seu colega de trabalho. Qual que é a função do meu colega? Será que o que eu, dentro das minhas atividades, em que eu posso ajudá-lo? O que eu posso fazer para poder somar ao trabalho dele? Então, você vê os bonecos aí todos de mão dadas. As empresas precisam funcionar dessa forma. Todo mundo de mão dada, entendendo o objetivo do colega ou entendendo o objetivo da empresa como um todo e todo mundo trabalhando junto para poder chegar a um objetivo. Tá certo? Porque se não houver cada um pensar só no seu objetivo enquanto pessoa, vou fazer meu trabalho aqui, acabei e vou embora para minha casa. Não se preocupar com a organização em si, da empresa como um todo, nos resultados de todos os departamentos, no resultado comum, é muito provável que a empresa ela não consiga chegar a alcançar seus objetivos. Então, se eu tenho uma mudança, trabalho em um ambiente completamente dinâmico, eu preciso também ter pessoas com perfil dinâmico e que saibam entender a necessidade do todo, entender a necessidade da empresa. Então, já chegando ao final desse nosso encontro, é preciso que nós entendamos que existe um macro ambiente onde a empresa está inserida. Tá? Então, quando eu falo em ambiente web, né, e-commerce, eu preciso entender que ao lado de fora, digamos assim, da minha empresa, ela está inserida em um contexto onde existem variáveis econômicas influenciando, variáveis ecológicas, variáveis tecnológicas, variáveis legais, culturais, sociais e demográficas. O que isso significa? A empresa está dentro do ambiente macro, onde existem N fatores influenciando a dinâmica dela. E o que seria isso? Eu tenho um concorrente, eu tenho fornecedores, tá certo? Eu tenho um governo que influencia na dinâmica da minha empresa, eu tenho a sociedade que influencia na dinâmica da minha empresa. Professor, como é que o governo influencia? Ora, o nosso melhor exemplo, né, que nós podemos dar desse macro ambiente influenciando diretamente a empresa é o momento em que nós estamos vivendo. É uma economia completamente conturbada, muitas pessoas ficando sem emprego, né, muitas pessoas perdendo o poder aquisitivo e deixando de comprar. Isso influencia na empresa? Influencia, porque eu tenho menos compradores.
Professor, como é que o concorrente influencia na minha empresa? Ora, o concorrente, eu tenho o e-commerce. O meu e-commerce ele vende roupa. Eu tenho milhões de lojas que vendem roupa. Isso vai influenciar na minha empresa? Claro, porque eles vão traçar estratégias para vender mais do que eu. E existe um ponto, senhores, que o e-commerce, digamos, ele pode, entre aspas, ser negativo. Qual é? Que a partir do momento que você vende só na internet, você precisa daquele ambiente para vender. E o consumidor ele pode comparar seu preço em um minuto. Ele entrou aqui, viu seu preço, ele entra no site do concorrente na mesma hora, compara, não, esse site aqui está muito caro, vou comprar nesse outro. Existe uma dinâmica muito complexa por trás de uma empresa, tá? Seja ela no e-commerce ou não, que é preciso ser entendida. Então, quando eu falo para vocês, esse encontro é para a gente abrir a cabeça, tá? Entender alguns desses aspectos que influenciam diretamente na dinâmica empresarial, para que depois a gente entenda lá na frente o que é o e-commerce e os aspectos, digamos, mais técnicos em si, que aí eu vou sempre remeter a essa nossa aula de abertura. Vou falar, vocês lembram que nós falamos sobre cliente, que é importante por isso, que tem um macro ambiente que é cheio de tubarãozinho que vai querer engolir nossa empresa? Então, é preciso nós fazermos isso por conta daquilo que eu falei. Então, essa aula de hoje, esse encontro de abertura, serve como base para que nós possamos discutir posteriormente aspectos técnicos ligados ao e-commerce. Tá? Então, voltando, eu tenho um macroambiente, né, com N variáveis, tá? Variáveis tecnológicas. Como que a variável tecnológica, por exemplo, pode influenciar o meu negócio? Surgiu uma nova tecnologia, uma plataforma web que é muito mais segura. Meu concorrente ele já trabalha com essa plataforma, ele dá mais segurança ao usuário. O que eu vou ter que fazer? Adaptar a minha plataforma para garantir mais segurança ao meu usuário. Isso demanda o quê? Investimento. Vai impactar na minha empresa? Vai impactar, porque eu vou ter que tirar do meu bolso, né, do bolso da empresa, para poder melhorar um processo. Então, são N variáveis que influenciam a minha empresa. E dentro na minha empresa eu tenho um microambiente, que são os fornecedores, quem que fornece os meus insumos, né, o meu produto, né, eu tenho o funcionamento da minha empresa em si, e tenho o meu cliente que ele precisa estar satisfeito, e é preciso que eu pense nele para traçar estratégias para que ele se mantenha fixo e comprando na minha empresa. Tá? Senhores, então essa foi uma breve introdução da nossa disciplina, tá certo? Eu vou explicar para vocês brevemente como será feita a atividade diagnóstica, tá? Que consiste em divisão da turma, tá? Em grupos, né? Duplas, trios, da forma como for mais conveniente em termos de número de alunos, né? O tutor vai deixar isso, vai organizar isso, e cada equipe vai ser responsável por debater um tema diferente, uma temática diferente dentro da proposta da nossa disciplina, tá certo? Dentro do comércio eletrônico e marketing. E após a leitura e interpretação, vocês vão debater, né, com a turma. Cada um vai expor sua posição e trocar informações sobre o que cada um falou, que cada texto compõe, tá certo? Então essa que é a nossa atividade diagnóstica, nosso encontro inicial. Então essa foi nosso encontro de abertura. Espero que as informações passadas tenham sido claras e ajudem na interpretação, né, e no desenrolar da disciplina a partir desse momento. Muito obrigado.